Eu sempre disse e sempre repito que não é mão santa, é mão treinada. Ou seja, nunca ninguém treinou mais do que eu. Um astro de todos os tempos, trouxe várias conquistas para o Brasil, dispensou jogar na NBA para se dedicar à seleção brasileira e ser o maior nome da história das seleções. Oscar Schmidt nos deixou dia 17 de abril. E em homenagem minha ao Oscar e à sua família Schmidt, hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês a marca do Oscar Schmidt, um projeto criado em 2019. Com muito significado, um detalhe incrível assim na construção dessa marca. Eu que particularmente joguei basquete por alguns anos, quase me tornei um federado do basquete, mas sabia que não teria altura suficiente para poder encarar os desafios, me tornar um profissional. Decidi abandonar o esporte, mas esse esporte em si nunca me abandonou. Até hoje brinco com os amigos de basquete, 3 contra 3. Então para mim é uma emoção muito grande falar desse astro e prestar essa homenagem para ele, de uma pessoa muito querida no Brasil e no mundo. Ele está junto na mesma prateleira de Pelé, de Ayrton Senna, nomes hiper mega reconhecidos no mundo inteiro, assim como também Guga, Gabriel Medina e tantos outros. Então, para mim, mais uma vez, é uma honra imensa falar desse gênio, desse astro do basquete do Brasil e do mundo. Não poderia deixar de mencionar a vocês, eu comecei esse projeto lá, como eu mencionei, em 2019 e assinamos um contrato com a família, e antes mesmo de iniciar, Oscar me presenteou com um livro da sua história, com uma dedicatória incrível para mim, e me disse: esse livro é para você não cometer nenhuma gafe, como as pessoas cometem por aí, como por exemplo, me chamando de mão santa. Eu sempre disse e sempre repito que não é mão santa, é mão treinada. Ou seja, nunca ninguém treinou mais do que eu. Então, não tem como dizer que a mão é santa. A mão é mais treinada do que todo mundo. Então, o Oscar, nas suas histórias, no seu livro e nas suas conversas comigo, ele falava: eu era o primeiro a entrar na quadra, eu era o último a sair da quadra. Oscar era essa pessoa icônica, que sempre foi, representando o Brasil, super apaixonado pelo Brasil, pelo povo brasileiro. E eu decidi naquele momento trazer uma marca cheia de significados. Então, quais os grandes significados do Oscar para vocês aí que estão me ouvindo? Qual foi o brainstorm que eu puxei, resgatei do Oscar, em papo com ele, com a família? Então, obviamente, a bola de basquete é uma grande referência, A bola e a silhueta do atleta, elas estão presentes no basquete. Mas vamos deixar isso para falar de Michael Jordan, o grande astro, para mim o melhor dos melhores do mundo, na minha opinião. Pessoa que eu sempre acompanhei também desde criança, jogava por conta do Michael Jordan, e a silhueta dele, do Air Jordan, fez toda a diferença para a Nike, que lançou a sua marca, e para o basquete. E não seria legal de minha parte criar uma silhueta para falar do Oscar Schmidt. Então eu decidi usar como ícone o número 14, muito forte para o Oscar, para a família. Então tem uma relação dele, de quando ele conheceu a esposa, de quando ele casou-se. Essas datas sempre muito emblemáticas, e o 14 então esteve sempre presente com ele.
decidi utilizar o 14, um traço, um gesto simbólico de um arremesso, né, com a mão. Então o 1 bem aqui, como vocês podem ver, de uma posição, e o 4 como se fosse o arremesso saindo da mão dele. Algo que eu também, por jogar basquete muitos anos, me deu essa facilidade de entender como é que é o movimento perfeito de um arremesso. E eu fiz isso com a marca do Oscar. E agora eu gostaria de mostrar para vocês a marca do Oscar Schmidt. Antes de mais nada, eu trago aqui alguns números. Então, Oscar tem 49.737 pontos na carreira. Oscar realizou mais de 80 palestras falando no Brasil inteiro, mais de 500 clientes atendidos. O seu número 14, então, é o número de sorte do Oscar, e ele ganhou 4 prêmios Top of Mind. Então, esses são alguns dos big numbers do Oscar Schmidt. Esse é o nome do basquete. Um cara memorável. Ele conseguiu o famoso e cobiçado prêmio Hall of Fame no basquetebol, ou seja, é um prêmio para poucos no esporte, e ele deu uma declaração super emotiva, super empolgante, que eu recomendo vocês todos assistirem. I must thank God. God make me a humble person, a fighter, a guy who practiced more than anyone here. I'm not sure about that. You have no time to do what I did in practice. Foi o maior cestinha da seleção brasileira. Então, o número 14 sempre esteve presente com ele. Então, se tornou o ídolo, né? Tem atletas que nós reconhecemos, o Pelé com a camisa 10. No surf também temos o Gabriel Medina com a camisa 10. Mas o Oscar Schmidt é o ídolo número 1 que vestia a camisa número 14. Pela seleção, pelos clubes de onde jogou, nas homenagens que recebeu no final de carreira, jogando pelo Flamengo e assim por diante. Ninguém treinou mais arremessos do que eu. Esta é a frase memorável que está presente no livro do Oscar, está presente na internet, em todos os lugares que vocês imaginarem. Então, a marca teria que ter esse arremesso. O mão santa, ou seja, o mão treinada, aquele que mais treinou arremesso de 3, era um dos nomes marcantes pelos arremessos que ele tinha de longa distância. Tanto que o basquete, nos tempos atuais, se transformou completamente. Hoje, o jogo é basicamente o arremesso de fora da linha de 3 pontos. Então, isso tem, com certeza, muito das mãos do Oscar também, que revolucionou o basquete de certa forma. Ou então, ele nem saberia que revolucionaria tanto assim. Mas todos os jogos de basquete, na atualidade, eles são baseados em arremessos de longa distância, que faz toda a diferença na hora do placar, no minuto, no milésimo de segundo para definir uma partida. Ele sempre trouxe isso consigo, que não é mão santa, é mão treinada, ou seja, a pessoa que mais treinou arremessos na história. O primeiro a chegar nos treinos, o último a sair. Esse era o nosso grande e sempre Oscar Schmidt. Então, aqui para mostrar para vocês que o 14 tem um arremesso da bola, tá? Que é a pessoa que mais arremessou bolas na cesta durante toda a sua vida. A esposa dele, conhecida no início, ele conta essa história no livro também, no início de namoro, ela pegava as bolas enquanto ele arremessava, ou seja, como se fosse um gandula, né, nos tempos atuais. Então a esposa pegava as bolas que ele arremessava, passava a bola para ele arremessar novamente. Então, ou seja, com isso a esposa conquistou o coração de Oscar, e Oscar, idem, o coração da sua esposa Cristina. O Oscar dedicou uma vida inteira ao basquete. Então, nós que crescemos com o Oscar Schmidt
também guardamos isso nos nossos corações. E este é o resultado da marca do Oscar. Eu consegui unir aqui o arremesso de uma bola de longa distância com um movimento no algarismo 4. Esse símbolo, ele representa o troféu que o Oscar recebeu do Hall of Fame. Então, a junção desses elementos, o algarismo 14, sendo que o 4 é o arremesso, a bola de basquete icônica com as suas linhas e as linhas de perfil do troféu que ele recebeu do Hall of Fame simbolizam a marca de Oscar Schmidt. As aplicações da marca nas suas cores, utilizamos o vinho como uma cor de contraste absoluto com o laranja, e o laranja, obviamente, em contraste com o vinho. Aqui alguns produtos que nós apresentamos para o Oscar, na época eles eram vendidos, comercializados em nosso site. Então tinha camisetas, squeezes, moletom, caneca, pulseira, e a própria pulseira tinha impresso esta frase icônica de Oscar, que mão santa é igual a mão treinada. Foi um trocadilho que nós fizemos, mas de uma frase icônica cravada pelo Oscar Schmidt. Então aqui alguns produtos, mais como boné, caneca, camisa polo, uma linha de produtos do Brasil, pois ele era apaixonado, ele dispensou a NBA para ser um ídolo icônico no Brasil e no mundo, reconhecido mundialmente como o grande Oscar Schmidt. Com 2,6 metros de altura, ele se tornou uma lenda, e a partir de sexta-feira, 17 de abril, nos deixou. Então presto aqui a minha carinhosa homenagem ao Oscar Schmidt, à família Schmidt, por este momento que marcou a minha vida, que marcou a minha carreira enquanto designer. Construir essa marca tem para mim um significado enorme. Então, que ela sirva de inspiração, assim como também o Oscar é uma inspiração para todos nós. Aqui eu me despeço apresentando este case, que para mim, de forma emotiva, se torna um case de sucesso na minha história e que eu gostaria de compartilhar com vocês em primeira mão. Um abraço a todos e até a próxima. I was in Palmeiras, São Paulo, and I got hurt very badly. I was 17. Stayed 1 year without playing, and then I came back and I stayed 3 months with cast on. My foot gets swollen a lot when I take it off, and then I come to practice again. And I start practice alone is tough because you jump, boom, you miss, tum, 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 and tum, tum, tum. It's terrible. And then I say to her, Chris, it's so hard to be alone there. You could come to me, we can talk. You can pass the ball to me if you want. And then he came the first day, passed the ball. His arms hurts. She never did that. The day after, she came again, passed the ball again. 1 week, passing me the ball every day. 1 month, passing me the ball every day. I say, I'm gonna marry her. Oh, man.
And she was my rebounding machine my whole life. I can say to you, thank you very much. You are my greatest friend, my greatest friend. Ooh. You are my... You are my greatest person I ever met. And if you were not with me, I wouldn't be here. I'm sure about it. And I thank you for all. And we are together 38 years. And I hope to be with you until I die. Thank you.